horas, 1 minuto, na capital do Amazonas. É esse programa lindo, abençoado, e estamos ao vivo no Facebook. Bendito é o Senhor. E queria também que você viesse a se inscrever lá no canal, no YouTube. Sim. Tá bom? Ontem tivemos muitos inscritos, para a glória de Deus, né? Muitos inscritos ontem. E você que não se inscreveu, inscreva-se. Virtude do Espírito Manaus, lá no YouTube. E vamos alcançar esse número de 1000 aí. Para breve estaremos transmitindo aí no YouTube, em nome de Jesus. Estamos na página da igreja no Facebook nesse momento, ao vivo, né? Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Estamos ao vivo aí para todo mundo. Aleluia. E você que está já conosco aí, compartilhe essa live em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Você pode entrar também com @Virtude do Espírito AM. @Virtude do Espírito AM. Ou Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Estamos transmitindo ao vivo para todo mundo. Queria ministrar aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. É onde quero trazer essa palavra simples, mas poderosa, e nos capacita para ver dias melhores e garantirmos sempre a nossa salvação. Bendito é o Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante, né? E Deus abençoe todos que estão conosco aí na live, aí na página da nossa igreja. Aleluia, estamos quase chegando aos 900 aí seguidores nessa página abençoada. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: estou chocado de que estejais-vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Olha aí. Bendito é o Senhor. Então, o Pai chamou. Você vê que o Pai é o que chama, é o que atrai. E o próprio Jesus confirma essas palavras de Paulo quando disse, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair primeiro. E aquele que vem a mim, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então quer dizer, não existe maneira para Deus desprezar você, Jesus. Não existe maneira, não existe nenhuma maneira do Senhor te desprezar, te rejeitar. Somos nós que escolhemos abandonar quando as nossas motivações se tornam erradas. É diferente, porque as palavras de Cristo, não todas elas, toda letra, toda frase, toda vírgula não está ali em vão, não está. Então está uma palavra de maneira nenhuma lá também. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma, quer dizer, não existe maneira para me lançar fora esta pessoa. Não existe. Ele não desiste de mim nem de você. Ele não desiste de você que acha que não tem jeito. Você que acha que não serve para ser salvo. Porque tudo que você contempla é o pecado instigando dentro de você. Você está enganado. Às vezes você não conheceu foi o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Paulo ele vai nos falar aqui, né, que existe outras imagens que não são evangelho, mas que se parecem com o Evangelho de Jesus, né? E ele nos alertou a respeito disso, o apóstolo Paulo. Então, quando você conhecer esse Evangelho do amor, o Evangelho da graça, do favor imerecido,
da justiça de Deus, o evangelho do reino, então você vai experimentar uma transformação sobrenatural, uma transformação que vai arrancar a natureza pecaminosa dentro de você, que é esse pensamento que é alimentado pelos desejos, pelas influências dos seus olhos. Compreende isso? Pelos pensamentos fúteis desta vida, pelaquilo que você contempla ao seu redor, ou pelaquilo que é sugestivo à sua audição. Tudo isso cairá diante desse conhecimento do evangelho de Jesus Cristo, do evangelho do amor, da graça, o evangelho do reino, um evangelho de poder que transforma todo homem e apresenta perfeito a Deus. Esse é o evangelho que eu conheço, o evangelho que o Senhor me apresentou, o evangelho que homem nenhum me doutrinou, como diz o Paulo aqui mesmo nessa carta. Eu não recebi de homem o que eu prego, eu não fui doutrinado por homem no que eu prego, não. Eu recebi na palavra de Deus, por revelação, na palavra de Deus. O Espírito Santo me revelou esse evangelho da graça que eu prego, me fez compreender a mente do Paulo, a mente do Espírito, na verdade, porque nós temos a mente de Cristo, e é a mesma mente que habitou no Paulo, e que Deus está tentando transferir a cada um de nós, dia após dia. Esta é a intensidade de Deus a nosso respeito, transferir a sua mentalidade, para que sejamos capazes de compreender o que nos foi outorgado gratuitamente. Porque estamos mais interessados em adquirir, em conquistar algo de Deus, do que receber o que é nosso gratuitamente. Você está entendendo? Quando se trata de receber o que é nosso gratuitamente, nós só temos que nos posicionar e ter a certeza de que isso virá, porque quem prometeu é fiel. Mas quando estamos tentando adquirir, então vem uma demanda sobre nós, uma obrigação para se cumprir, aonde denota um mérito próprio, para se alcançar aquilo que espera. E não é por aí, por esse caminho secundário, não. É por esse caminho da graça, da certeza, da confiança, da fé, esse caminho que me liberta, que me transforma. E o Paulo disse: estou chocado. Por que ele estava chocado? Porque essas pessoas já haviam experimentado antes. Estou chocado de que estejai-vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Olha, daquele que não requereu nada de vocês, essa é a verdade, daquele que não impôs nada, porque isso é a graça de Cristo, não é uma imposição, é um privilégio. Compartilhou. Bendito é o Senhor, é um privilégio. Você entende isso? Então, para seguirem outro evangelho, outro evangelho, aí diz no 7, que na verdade não é evangelho, ponto. Então quer dizer, essas pessoas, elas não estavam 100% erradas, elas estavam enganadas, é diferente. E é aqui que às vezes está o nosso fracasso. O nosso fracasso não está em uma atitude 100% motivada, com a motivação errada, com pensamentos errados, não. Às vezes as intenções são boas, as intenções são as melhores, todavia é um erro. Por quê? Porque estamos caminhando no engano. Você está entendendo? Frequentemente a falha da igreja não está em algo totalmente errado, não está, porque frequentemente a falha da igreja é o engano, e o engano, a palavra de Deus diz, que nos torna impuros diante dele também, diante do Senhor também, o engano nos torna impuros. Você compreende isso?
Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Então esse povo, ele não estava totalmente, o erro deles não era de uma motivação errada, mas era um engano que eles viviam. E o Paulo disse, para seguir outro evangelho, que na verdade não é evangelho. Qual era o evangelho que eles estavam seguindo? Era o evangelho religioso. Era esse que eles estavam se voltando. E isso é quase imperceptível. Até eu, se não me policiar, daqui a pouco, quando as coisas se tornarem difíceis, eu vou começar a inclinar o meu entendimento para esse evangelho religioso. Porque eu vou começar, frequentemente, quando as coisas estão difíceis para nós começamos a nos perguntar onde erramos, aonde falhamos, aonde não fizemos, não demos a porção que deveria ter dado, e isso já denota merecimento. Você entende isso? É quase imperceptível a justiça própria aqui. A religião, porque a religião, ela é concluída por essa palavra, justiça própria. Porque é um evangelho que você se baseia no seu mérito, no que você faz. Se você não faz, você não tem a fé de que você é amado. Quando você vive um evangelho religioso da justiça própria, se você não faz, se você não trabalha, digamos assim, você não tem fé para acreditar que você é amado, que você é digno do favor. Você está entendendo? É isso. E isso não é o evangelho estabelecido por Deus. Não é. Não é uma meritocracia o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, o evangelho do amor. É um evangelho de compreensão do que me foi outorgado. O evangelho é uma grande herança. É uma grande herança. É um grande testamento que está à minha frente. O evangelho é isso. Você está entendendo? O evangelho não é um emprego. Aprenda isso. O evangelho não é um emprego. A religião é um emprego, aonde você tem que trabalhar para agradar o seu patrão e ele te dá um salário e te favorecer de alguma maneira. A religião é isso, um emprego. O evangelho não é um emprego. O evangelho é um testamento que um pai cheio de amor preencheu para você, deixou para você. É um testamento. É isso aí. E o evangelho religioso é o evangelho de justiça própria, é o evangelho do emprego, do empregado, que se não produzir não pode ter resposta, se não ralar não pode ter salário, não pode ter recompensa. Quem vive no evangelho religioso está em busca de uma recompensa pelo que fez, mas quem vive no evangelho do amor, da graça, do favor imerecido, sabe que só tem que ser consciente do que é seu, reivindicar e acreditar que vai ser entregue pelos céus na sua vida. Olha que diferença. Isso não me torna um inútil, um ocioso, parado, preguiçoso. Não me torna, não. Porque o evangelho da fé, a herança me indica o que eu devo fazer para me obter esta herança na minha vida. E além do mais, ela produz gratidão dentro de nós. E a gratidão é o desejo de honrar quem te beneficiou. A gratidão é isso. Gratidão é o sentimento de querer honrar quem te beneficiou. O evangelho da graça produz gratidão dentro de nós. Produz gratidão, o reconhecimento do que Deus é para nós. E nós vamos sentir o desejo de honrá-lo. E de que maneira nós podemos honrá-lo? Dando aquilo que ele aprova. O que é que ele mais aprova? Verdade e justiça. Viver em justiça e em verdade. Você está entendendo? O evangelho da graça não nos faz um pecador. Não nos faz. Não.
porque a gratidão preenche o nosso coração, o amor é derramado em nosso coração por Deus, e nós vamos querer viver naquilo que Ele mais estima no homem, a justiça e a verdade. São dessas coisas que o Senhor se alegra, é nessas coisas que o Senhor tem prazer, diz a palavra dele. Você entende isso? E o Evangelho da Graça produz isso. Ele produz. Então, não é o que eu devo fazer primeiro, porque as pessoas estão se perguntando isso. O que eu devo fazer para mudar a minha vida? Eu digo para você, o que você deve conhecer, ser consciente. E quando você primeiro conhecer e for consciente do que é seu, aí você vai entender o que deve fazer. Porque se hoje chegasse a notícia de que você tem uma grande herança, você teria primeiro conhecimento dessa herança. Você teria primeiro conhecimento do que é seu no testamento. E depois você saberia muito bem como agir para obter o que está no testamento no seu nome. Não saberia? Claro que saberia. Assim é o Evangelho. O Evangelho não me faz um homem parado sem obras. Não, não. É ilusão. Quando eu falo de obras, de se orgulhar, eu falo do orgulho naquilo que eu faço, de me achar merecedor. Esse é o Evangelho religioso. Quando eu me acho merecedor, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu evitei fazer isso, porque eu não pratico mais aquilo, e eu acho que eu vou ser abençoado por causa disso. Está errado. Está errado. Isso não é o pensamento do Evangelho. O pensamento do Evangelho é você ser consciente, primeiramente, do que é seu, obter entendimento do que lhe pertence, ler o testamento e ver o que foi outorgado gratuitamente a você. Agora você vai entender o que deve fazer para que essa herança chegue até você. Olha, você não vai ficar parado, vai ter uma obra aí também, só que essa obra é fruto de um conhecimento, não é uma tentativa de agradar a Deus, não, é um comportamento porque você sabe que Ele te amou e não que você é merecedor. Isso é um Evangelho, não é difícil de se compreender. E sabe por que eu insisto nisso? Para você ver favor, para você que prega a palavra, para você que é um pastor, que é um apóstolo, que é um líder, para você ver favor na sua igreja, para você ver o fluxo do céu derramado na sua igreja. Você está entendendo? Claro que você vai viver dependente dele, sim. O Evangelho não é garantia de autossuficiência, não é. Ele nos faz dependente, mas Deus honrará o seu servo, Deus honrará os seus filhos, Deus mandará o que você precisa do céu, mandará através de pessoas. Ele levantará as pessoas que Ele fez para a sua vida, para o seu ministério. Aleluia. Quando Deus quer abençoar alguém na terra, Ele envia uma pessoa para a vida dessa pessoa. Aprenda isso. Toda vez que Deus quer te abençoar, Ele envia uma pessoa para a tua vida. É dessa maneira que Deus nos abençoa, por intermédio de pessoas. Por intermédio de pessoas. É assim que vem a resposta. Então esse é o Evangelho religioso, porque o Paulo disse aqui, que na verdade não é Evangelho, mas ele disse, para seguir outro Evangelho, que na verdade não é Evangelho. É porque é um Evangelho falso. E o primeiro é o da justiça própria, o religioso. É o Evangelho que ensina você você só se torna consciente do que você não pode. Você vai para a igreja para aprender o que não deve fazer, para compreender o que não pode fazer, o que não pode usar, o que não pode tocar, o que não pode manusear, o que não pode ver. Esse é o Evangelho religioso. Você está entendendo? E que se você
conseguir resistir a tudo isso que você não pode, Deus vai te abençoar. Mas essa bênção nunca aparece, porque isso não foi estabelecido por Deus. O evangelho do amor, da graça é diferente. Ele faz você consciente do que você pode. Você vai para a igreja, se reunir como igreja, para ser consciente do que é seu por direito, do que foi outorgado por Cristo a você. É diferente. E uma vez que eu sei o que eu posso fazer, eu já compreendo o que eu não posso. Você entende isso? Aleluia. E o outro evangelho, pastor, outro evangelho é o evangelho do medo. Está tudo inserido no evangelho religioso. Mas uma das características do evangelho religioso é o medo, né? As pessoas só obedecem quando sentem medo, só se submetem quando sentem medo, porque elas são sabedoras que elas não conseguem cumprir a demanda, porque a demanda é alta demais. Para você ser perfeito, é por isso que tem muitos homens e mulheres que abandonam a igreja, porque essas pessoas são as honestas, que abandonam o evangelho religioso, se desviam e vão para o mundo novamente. Essas aí são as honestas. São as honestas. Pode estarrecer. Pode se espantar, mas essas são as honestas. Por quê? Porque elas veem que elas não conseguem. Elas continuam vendo os erros delas, porque elas não são transformadas. O evangelho religioso não transforma ninguém. Então eles continuam vendo os seus maus intentos, e eles continuam contemplando as suas práticas dos seus maus intentos. Eles continuam enxergando a natureza pecaminosa deles. Então eles caem na real e dizem: eu não sirvo para ser salvo. E eles preferem voltar para o mundo. Eles só estão sendo honestos. Só que eles pensam que isso aí é o evangelho de Jesus Cristo. E eles tomam a decisão de viver afastado para sempre de Cristo, porque eles já tentaram 1, 2, 3 e não conseguiram. E eles desistem. E só uma expectativa de inferno está na mente deles. Mas se eles soubessem que aquilo que eles estavam recebendo não era evangelho. Se eles soubessem que o verdadeiro evangelho é cheio de amor, de graça, e o evangelho é que transforma o homem. Você está entendendo? O evangelho religioso da justiça própria exige justiça do homem, exige retidão do homem, exige perfeição do homem. Olha, para você servir a Deus, você tem que ser reto, você tem que ser perfeito, você tem que se apresentar santo para você servir a Deus. Esse é o evangelho religioso. Ele exige que o homem seja santo, ele exige que o homem seja correto, perfeito. O evangelho religioso. O evangelho de Cristo não exige nada disso. Não exige que você seja reto, santo, perfeito. Ele não exige o evangelho de Cristo. Ele dá isso a você, é diferente. Você está entendendo? Ele entrega isso a você, ele entrega retidão, ele entrega justiça, ele entrega santidade a você. Não é uma exigência o evangelho de Cristo, é uma entrega, é um benefício. Você está entendendo? Deus não quer trabalhadores, Deus quer filhos que compreendam o seu amor. É por isso que o Paulo disse: eu não me envergonho de pregar essas coisas. Eu não me envergonho de pregar essas coisas e nem tenho medo de pregar,
porque isso é transformação de Deus na vida de todo aquele que crê. Isso é um poder transformador na vida daqueles que são ouvintes. Você entende isso? Aleluia. A religião exige que você seja apto a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo te torna apto a Deus. Você vê? É Deus em nós operando. É Deus operando em nós. É como diz, é Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. O Paulo, ele vai aqui no capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, ele diz, fui crucificado com Cristo. Presta atenção. Então ele estava o quê? Morto. Quem era esse homem? O homem pecador. Era o homem pecador que estava morto. O homem que o pecado dominava. Fui crucificado juntamente com Cristo. Ponto. Esse homem que estava morto aqui, diante do Evangelho da graça, diante do Evangelho religioso, é ele que tenta ser perfeito. Mas esse homem aqui não tem jeito. Esse homem morto aqui, que Paulo está dizendo, fui crucificado com Cristo. Esse homem não tem jeito de viver a vontade de Deus, porque esse homem é carnal, esse homem é a natureza pecaminosa. Eu vejo um homem aqui nesse parágrafo primeiro. Eu vejo um homem que por mais que dê o máximo dos seus esforços para Deus, ele vai ser um homem que nunca vai se ver perfeito diante de Deus. E o Paulo então decidiu crucificar ele, fui crucificado juntamente com Cristo. Aí ele diz, e desse modo, já não sou eu quem vive, presta atenção, mas Cristo vive em mim. Presta atenção aí. O que é isso? Deus operando em mim e em você. O Evangelho do amor, o Evangelho da graça de Jesus Cristo é isso. Não é uma tentativa de eu me apresentar perfeito a Deus. Não sou eu procurando por Deus, porque esse homem crucificado aqui não quer saber de Deus. Então ele precisa morrer. Ele precisa morrer. E como é que ele morre? Com a compreensão do amor de Deus por nós, da obra redentora de Cristo. Se o indivíduo não receber a plenitude de Cristo no seu coração, esse homem aqui do pecado vai continuar vivo, ainda que vestido a caráter de um cristão. Você entende isso aí? Mas ele disse, desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que significa isso? Os frutos do Espírito na minha vida. Cristo vivendo em mim é a palavra se mostrando em mim, porque Ele é a palavra. É a fé se mostrando em mim. É os frutos do Espírito Santo se mostrando em mim. É Deus operando no indivíduo. Ou você acha que isso que eu estou falando aqui, que eu estou ensinando a você, é o Márcio? Coitado, esse aí está sepultado. Esse aí está sepultado com Cristo. Mas esse aqui que está falando a você, é o que recebeu Cristo dentro dele, e é Cristo que está operando isso. É Cristo que opera isso todos os dias. Você entende isso? Isso é fruto. Aleluia. Bendito é o Senhor. Então olha que lindo. Olha que lindo, que maravilha, meu Deus. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha, e essa nova vida, olha aí como é uma nova vida, que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha como ele compreendeu
Olha como Paulo compreendeu o amor de Deus por ele, me amou e se entregou por mim. E é isso que faz ele viver essa nova vida. Você entende isso? É isso que faz o homem viver a nova vida. E essa nova vida que agora vivo no corpo. Olha o que é o Evangelho: nova criação. O Evangelho é nova vida, é vida nova. Esse programa bem que poderia se chamar Vida Nova. Ou plenitude de Cristo, mas é a virtude do Espírito que é maior do que tudo. Olha aí que lindo, ó. E essa nova vida quer dizer, não é uma tentativa de eu me apresentar perfeito, não é uma tentativa de eu agradar a Deus, é Deus manifestando o seu querer, a sua vontade por intermédio de mim. Isso é o Evangelho. É Ele que faz a obra. Eu só tenho que ter disposição para compreender essa herança. Pare de estar dando regras, demanda, para achar que a igreja vai ser santa. Não vai. Só vai mostrar que é errada. Viva pela graça radical. Eu prego a graça radical. Porque existe outro evangelho também, o mesclado, o misturado, com religião e graça. Esse também não recebe benefício nenhum. Uma hora você olha para a pessoa e jura que ela está vivendo a graça, daqui a pouco ela está falando religiosamente. A graça é radical, ela não quer você em cima do muro. É por isso que quem prega a graça não é aceito. Não é aceito. Porque ele não aceita uma gotinha de fermento religioso. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. E eles não entendiam. Ele está falando isso porque ninguém trouxe pão para comer. Isso é o homem natural. É o homem natural que não compreende. Você entende isso? Rapaz, então ele disse, ó, e essa nova vida, olha que lindo, que agora vivo no corpo. Presta atenção, Deus quer dar uma nova vida no corpo para você. Deus quer sepultar essa vida imunda aí, quer dar uma nova vida. Vivo é exclusivamente uma vida que é exclusividade da fé no Filho de Deus. Você está entendendo? Exclusivo. Algo exclusivo é algo criado para um propósito. É exclusivo. Aleluia, que lindo, rapaz. Eu até me espanto com o que eu falo aqui. Algo exclusivo é algo criado para um propósito. Qual é o propósito? Viver a fé em Cristo Jesus. Pronto, acabou. Não existe outro propósito. É por isso que eu digo, eu não sirvo para nada mais. É para viver a fé no Filho de Deus e acabou. Que me amou. Olha o que motiva essa exclusividade de fé no Filho de Deus. Aqui está o combustível. Que me amou e se sacrificou por mim. Presta atenção. Esse é o combustível que me faz viver uma vida em Cristo Jesus, agradando-lhe plenamente, uma vida de justiça, de verdade, compreender que Ele me amou e se entregou por mim. Ei, rapaz, então é isso. Tem gente que às vezes pensa que está vivendo a fé. Não, está com medo, por isso que está buscando a Deus. Está com medo disso, daquilo, por isso que está se submetendo a isso e aquilo. Não, tem que se submeter pelo amor. Tempos difíceis, tempo de bonança, vai se submeter do mesmo jeito. Você está entendendo?
Quando tiver por cima da carne seca, também vai do mesmo jeito se submeter. Quando tiver na pindaíba, vai se submeter do mesmo jeito. Aleluia. Por quê? Porque é o amor. É o amor. Você não pode amar Deus. Você não pode amar a Deus até que compreenda o quanto Ele te amou. Porque é a compreensão do quanto Ele me amou que me faz amar a Ele. Porque amor gera amor. Deus falou que amor gera amor. Você está entendendo? O apóstolo João, ele foi bem claro. Nós o amamos. Por que nós o amamos? Será que tem alguém conhecedor? Porque Ele nos amou primeiro. Olha aí. Meu amigo, você quer ser amado e não quer amar? Ame a Deus e você vai ver o amor dele por você. Você vai ver. Você vai ver a manifestação, o resultado desse amor que Ele já amou. Aleluia. Ame a sua esposa e você vai ver o que ela é capaz de fazer por você. Ame o seu marido e você vai ver o que ele é capaz de fazer por você. O amor gera amor. Compreender o amor é receber a capacidade para amar. O João, ele entendeu isso. Por isso que é conhecido como o apóstolo do amor, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele veio na terra plantar amor. Ele não veio trazer uma demanda, não. Ele não veio convocar trabalhadores. Não. Ele veio buscar pecadores e não justos. Você está entendendo? O camarada que se acha justo, santo, perfeito, Deus não pode operar nele. Deus opera naquele que reconhece que é pecador. Aí a justiça de Deus se manifesta. É por isso que ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas como é que ele nos alivia? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Conhecimento. Aprendam de mim. Esse aprender de mim significa o quê? Conheçam a minha plenitude. Me conheçam em plenitude. E vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Você pensa que eu sou um homem perturbado? Eu não. Eu tenho paz. Aleluia, porque o Senhor me dá essa paz. E o outro evangelho que o Paulo disse aqui, estão seguindo outro evangelho, outra característica do evangelho religioso, né? É o da necessidade. Só busca quando tem necessidade. Buscar a Deus só em tempo de necessidade não é fé. Você está sendo movido pela necessidade. Nós temos que ser movidos pela fé. Nós temos que ser movidos pela palavra, não por nossas necessidades. Você está entendendo? Às vezes a pessoa vai à igreja e ela não está nem aí para o que é ministrado lá, ela não está nem prestando atenção, ela quer saber de a necessidade dela ser preenchida por Deus, e quando não é, ela cai em desilusão, em tristeza, em depressão, ela se revolta com Deus. Mas por quê? Porque ela estava buscando Deus pela sua necessidade. Deus quer ser amado. Você está entendendo? Deus não quer ser um empregado nosso. Ele é o nosso pai, Ele é meu pai. Ele é o meu pai, o único pai que eu conheci é Ele. O único pai que eu conheci. Bendito é o Senhor. Essa palavra pai, o significado dela para mim é Deus. Eu não tive pai. Então Paulo disse para a igreja:
Rapaz, o que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo, olha aí, enganando, né? Estão confundindo, aleluia, com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. Aqui existiam umas pessoas maldosas mesmo. Só que hoje também o problema ainda se torna até mais grave. Por quê? Porque muitos pregam engano. Muitos só conhecem religião e é isso que eles pregam. Não é pela uma motivação de corromper a igreja, não. Mas é porque é isso que eles conhecem. Você está entendendo? E o que acontece? O resultado disso é que as ovelhinhas ficam sem resposta. Eles mesmos vivem sem resposta. Sabe por que eu falo isso? Porque eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que preguei o que foi transmitido, religião, o que me ensinaram. E eu mesmo era um homem sem resposta. As minhas ovelhas eram sem resposta. Eram enfermas, eram oprimidas, eram depressivas. Mas aí o Senhor me mostrou o evangelho do amor, da graça, do favor imerecido, o evangelho radical, a loucura da pregação. E esse evangelho funciona. Funciona, a gente declara, a gente só diz para a ovelhinha: leva a tua vitória. Aí a ovelhinha volta para testemunhar. A gente só diz para a ovelhinha: meu Deus tocou em ti. E depois estão testemunhando. Porque é um evangelho estabelecido por Deus. E aquilo que Deus estabelece, Ele é fiel para honrar. Aleluia. Palavra do Senhor. Daqui a pouco estamos passando aí, irmão Alcemir, tá bom? Deus abençoe grandemente.